Esse programa é livre para todas as idades. Programa Psicologia, com o Dr. José Magno Brasil. Olá, amigos e amigas que me acompanham na Rede Gama São Paulo, mais um programa Psicologia com o Dr. José Magno Brasil. Mais uma vez um privilégio, uma satisfação de estar com vocês, levando esse programa que vai de norte a sul, esse programa de família, um programa que tem já tem se consolidado, né, a nível nacional. A resposta, a valorização, a credibilidade por parte de vocês é enorme. Basta ver, né, no penúltimo programa, fomos líderes de audiência com 28 pontos no Ibope, programa sobre violência infantil, sobre violência contra a pessoa idosa, nós tivemos 21 pontos no Ibope também. Mas mais importante que os pontos no Ibope é a participação de vocês, é vocês acompanharem o nosso trabalho, que é feito para vocês, a razão do nosso trabalho são vocês. Por isso que nós nos esforçamos. Hoje nós estamos em um cenário diferente, aqui está chovendo demais e devido a essas condições a gente mudou um pouquinho só hoje nesse programa para a gente poder, o programa ficar melhor, ficar com formato melhor, para as pessoas poderem escutar melhor, o som sair melhor. Então, só agradecimento a vocês, só gratidão. Os últimos programas, o penúltimo na audiência, líder de audiência, o último muito bem, com uma audiência enorme, e a gratificação de fazer psicologia com o Dr. José Magno no Brasil, aqui na Rede Gama São Paulo, é enorme. A resposta, o retorno tem sido excelente, fundamental, e é para vocês, a razão do meu trabalho, do nosso trabalho são vocês. É uma missão, a proposta, a finalidade do programa é essa, levar para o debate, levar para que nós possamos nos melhorar enquanto cidadãos, enquanto sociedade, fazer a nossa parte, cumprir o nosso grau de responsabilidade. E temos conseguido e temos feito isso. Isso que é importante, a resposta está aí nos índices altíssimos de audiência que vocês têm nos dado. A missão, a proposta e a contribuição social é o mais importante. Aproveito e já estendo meus agradecimentos à Rede Gama São Paulo, através do meu amigo Santos Silva, pela liberdade, confiança, credibilidade, ética, respeito pelo meu trabalho, sem interferência nenhuma, de uma maneira extremamente respeitosa em relação ao meu trabalho, e isso só me deixa mais motivado, é um combustível a mais para que eu possa poder cada vez mais fazer com que toque a musiquinha, né, na liderança da audiência, quando nós conseguimos, com 28 pontos na violência infantil. Então, é essa a nossa proposta, é essa a nossa missão. E agradeço a equipe excelente da Rede Gama São Paulo, que o Santos Silva ele comanda. Muito obrigado pela produção do programa, por tudo que nós temos recebido. Muito obrigado mesmo, gratidão, só gratidão. Que possamos continuar a trilhar esse caminho por um longo tempo. Psicologia com o Dr. José Magno Brasil, aqui na Rede Gama São Paulo. Hoje o tema do nosso programa vai ser sobre transtornos mentais, o aumento preocupante e grave dos transtornos mentais, principalmente na pandemia. Mas o tema do programa vai ser aumento preocupante e grave dos transtornos mentais. Aí eu vou falar sobre a questão da pandemia, que infelizmente aflorou e aumentou de uma maneira extremamente crítica, grave, e a psicologia aqui no programa Psicologia com o Dr. José Magno Brasil, eu como apresentador, como psicólogo, a psicologia como ciência de profissão tem uma preocupação muito grande e tem dado suporte na sua clínica, nas suas diversas abordagens, de todas as maneiras, nas psicoterapias e de todas as formas, em toda a sua clínica da psicologia. Então hoje vai ser sobre o aumento preocupante e grave sobre os transtornos mentais, infelizmente, principalmente na pandemia. Antes, pessoal, a pandemia não acabou.
Vamos evitar aglomerações, fazer os protocolos de saúde e vacinar a primeira, a segunda e quem tiver que tomar a terceira dose. Vamos nos amar, vamos nos cuidar, vamos fazer a nossa parte e, consequentemente, vamos estar amando e cuidando de quem nos ama, de quem nos, né, de quem nos amamos, de quem nós temos a obrigação de cuidar. Tá certo? Nos cuidando, nos amando, nós estamos, consequentemente, amando e cuidando das pessoas que são queridas por nós, são amadas por nós, na família, na sociedade em geral. Tá certo? Falar do meu livro Análises, continuo vendendo de norte a sul do Brasil. Obrigado por vocês compartilharem, obrigado por vocês estarem dando sempre, né, a oportunidade o privilégio de poder encaminhar para vocês, enviar para vocês o livro de norte a sul do Brasil, em todas as regiões, norte, sul, sudeste, centro-oeste, e por aí, todas as regiões, norte, sul, sudeste, centro-oeste, né? E para vocês, tá? Então o livro é uma materialização do meu trabalho, um pouquinho do meu trabalho, que fala de assuntos gerais, existenciais, filosóficos, psicológicos principalmente. Então é para vocês, Análises de José Magno, Nascido do Brasil, que vocês possam me dar o privilégio de poder estar enviando para vocês esse livro de norte a sul do Brasil. Tá? Vai ser sempre um privilégio para vocês. Tá bom, pessoal? Bom, hoje o tema do nosso programa é aumento preocupante e grave dos transtornos mentais. Infelizmente, o problema dos transtornos mentais é algo que vem crescendo há muito tempo, pela vida agitada, pelas questões de convivências, pelas doenças psicológicas que vêm aflorando, diversas maneiras, somente com a evolução da tecnologia. E a psicologia, enquanto ciência e profissão, tem um cuidado muito grande de olhar para isso. Os transtornos mentais, eles são vários, né, de diversas extensões, leve, moderado, severo, e a depressão, a fobia social, o transtorno de ansiedade, a esquizofrenia, o transtorno bipolar e por aí vai, o transtorno obsessivo compulsivo. Eu teria assim uma gama de transtornos para poder falar para vocês e temos que tratar, porque adolescentes estão a dependência química, que leva a surtos psicóticos, leva a doenças mentais, a transtornos mentais, a síndrome do pânico, a vários tipos de transtornos, principalmente o transtorno de ansiedade, que é um perigo, e a depressão, que acaba levando ao suicídio. Como é um tema muito amplo, é um tema muito vasto, não tem como eu em um programa, nós teremos vários programas para falar sobre o assunto, mas eu vou dar uma detalhada. Eu fiz um resumo, como eu sempre faço, de uma maneira didática, para que vocês possam perceber a extensão disso tudo. Papai e mamãe, seu programa de família, cuidado com seus adolescentes, cuidado com suas crianças. Os transtornos mentais começam muitas vezes na primeira infância, e aí vai para a pré-adolescência, aí vai para a adolescência, aí vem a questão também de outras comorbidades, porque a depressão gera outras doenças, outros transtornos, como o transtorno bipolar gera outras doenças, outros transtornos, são doenças que vão criando outras doenças. Então o programa de hoje é um programa extremamente, que eu fiz com muito carinho, para detalhar para vocês o aumento preocupante e grave dos transtornos mentais. É lamentável, principalmente na pandemia, cresceu demais, é assustador o que nós estamos presenciando, nível de depressão, de suicídios, de transtorno de ansiedade, de uma série de outros problemas, tá certo? Como eu sempre faço, para não ficar um programa eu só falando aqui, eu fiz um resumo aqui para a gente poder, e tem indicadores interessantes para a gente poder conversar sobre isso, tá certo? Então, o tema do problema é aumento grave e preocupante dos transtornos mentais. A ajuda da saúde frente à pandemia embola uma gama enorme de áreas que deveriam ser cobertas, mas é preciso chamar a atenção da comunidade psicológica e médica para o risco de uma epidemia
paralela, que já dá indícios preocupantes. O aumento do sofrimento psíquicos e dos sintomas psíquicos dos transtornos mentais. Olha só, a ajuda da saúde frente à pandemia embola uma gama enorme de áreas que deveriam ser cobertas. Psicologia, psiquiatria, neurologia e por aí vai. Tá certo, pessoal? Mas é um processo para chamar a atenção da comunidade psicológica e comunidade médica e todas essas áreas que eu falei, tá? Todas essas, uma equipe multidisciplinar para chamar a atenção da comunidade psicológica e médica para o risco de uma epidemia paralela, ou seja, como eu falei, a questão da comorbidade, a depressão leva ao suicídio, o transtorno bipolar leva ao transtorno de ansiedade, o transtorno de ansiedade leva à esquizofrenia, a esquizofrenia leva a outras doenças mentais, a outros transtornos mentais, leva à fobia social e leva a outros problemas. Então são situações paralelas que o aumento do sofrimento psíquico e dos sintomas físicos já são reais, já são muito mais do que reais nos transtornos mentais. Para vocês terem uma noção, agora falando da Covid, a saúde mental na Covid piorou 53%. São dados científicos. A saúde mental da população brasileira e o aparecimento desses transtornos mentais que eu falei, depressão, suicídio, esquizofrenia, transtorno de ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, síndrome do pânico, transtorno bipolar e por aí vai, aumentou 53%. Uma de quatro crianças tem sinais de ansiedade e depressão. Olha como que isso é muito... Papai e mamãe que estão me ouvindo. Quatro crianças, uma em cada quatro crianças tem transtornos de ansiedade e depressão. Olha só, uma criança já tem transtornos de ansiedade e depressão, porque o transtorno de ansiedade é um dos componentes da depressão mais perigosos que tem. O transtorno de ansiedade faz parte da depressão, que gera outros transtornos e que, infelizmente, acaba em suicídio, independência química e outros fatores. Então, muito cuidado para que a gente possa estar atento para isso, tá? Muito cuidado mesmo. Então, uma em quatro crianças já tem sinais de transtorno de ansiedade e depressão. A dependência química aflora nesse cenário de desfavorável. Olha só alguns indicadores. Olha como que a dependência química aflora os transtornos mentais. 34% dos fumantes aumentou o número de cigarros consumidos por dia para 17,6%. Ou seja, 34% dos fumantes que têm transtorno de ansiedade, né, de uma maneira compulsiva, aumentou 17,6%. Pessoas aumentaram o consumo de álcool de uma maneira horrível, né? Assim que nos deixa preocupado, né? Você tem as atividades físicas nessa época de pandemia que ajuda nos transtornos mentais, porque libera endorfina, traz paz, tranquilidade, ajuda a melhorar a ansiedade, que seja na esquizofrenia, que seja na depressão, que seja na fobia social, que seja na transtorno bipolar, que seja em todas as doenças mentais, psicopatologias sociais. Ela caiu de 30,4% para 12%. Ou seja, as pessoas pararam de fazer. E aí essas doenças, esses transtornos mentais, eles só aumentaram de uma maneira gigantesca, enorme, de uma maneira exorbitante. Então, a atividade física é uma das terapias fundamentais na questão dos transtornos mentais. Tá certo? Houve um aumento de 1 hora e 45 minutos de consumo de TV, computador e tablets diante da pandemia. Ou seja, as pessoas deixaram de fazer atividades físicas e foram para frente da televisão. Aumentou 1 hora e 45 minutos
1 hora e 45 minutos. Aumento de TV, consumo de TV, computador e tablet. Diminuiu as atividades físicas, tá certo? É lamentável. Então, a psicologia vai tratar, vai dar o suporte, terapia individual, familiar, a todos os níveis, para os transtornos mentais, mas as atividades físicas também fazem parte. E a dependência química, como eu falei, do cigarro, do álcool aqui também, são fatores extremamente preocupantes e que nos deixam muito assustados, principalmente dos adolescentes, tá certo? Olha, o quadro depressivo, para vocês terem uma noção, o quadro depressivo aumentou 40,4%. Ou seja, os sintomas de tristeza e depressão, na verdade, passou de 40,4%, passou de 40,4% para 52,6%, que são os sintomas de tristeza e depressão. Eu errei aqui no que eu falei. O quadro depressivo, então, era de 40,4%, passou para 52,6%. Ou seja, afirmam ter antes como nervosismo, ansiedade, mas o maior impacto é a depressão. Ou seja, pessoal, a depressão é o pior transtorno mental que tem, porque é considerada a doença do século e ela carrega uma série de outros transtornos mentais juntos. Ela é como se fosse uma locomotiva. E é um perigo, de 40,4% passou para 52,6%. Dados escolhidos, 20% estão com sintomas de ansiedade generalizado, como fobias. 11% estão com distúrbios de humor, depressão maior, distimia, e por aí vai. E 3,6% consumo de álcool e outras drogas. São só indicadores terríveis que só aumentam os transtornos mentais. Então, dados escolhidos, 20% dos sintomas de ansiedade generalizada aumentou, como fobias, 11% de distúrbios de humor, depressão maior, distúrbio, bipolar, 3,6% consumo de álcool e outras drogas. Certo? As mulheres apresentam 2 vezes mais sintomas de transtornos depressivos do que os homens, e antes dos 24 anos. Bom deixar claro isso, tá certo? As mulheres apresentam 2 vezes mais. São dados científicos, tá, pessoal? Isso aqui eu não tirei de almanaque nenhum, não, tá? Para falar para vocês. As mulheres apresentam 2 vezes mais transtornos depressivos e ocorre antes dos 24 anos, principalmente com ansiedade crônica. E tudo isso a psicologia tem na sua clínica uma forma de tratar, uma forma de combater. Papai, mamãe, sentiu seu filho melancólico, triste, ansioso, angustiado, com dificuldade de convivência, está desenvolvendo algum transtorno mental, clínica da psicologia, que aí vai ser feito todo um tratamento, tá certo? Estamos encerrando já, tá? O tratamento, 40% recebem o tratamento e 15% não recebe tratamento. 40% que recebe o tratamento adequado para transtornos mentais é porque eles têm condições de pagar, têm condições financeiras. Os 15% eles não têm. Tá? Eles não têm condições, aí depende do SUS, o SUS está socateado, as políticas públicas de saúde mental do SUS acabaram nesse governo, então as dificuldades são enormes. Então a pessoa precisa pagar para ter um tratamento adequado. Esse tratamento adequado eu vou estar falando daqui a pouco, tá certo? E quais são os piores transtornos? Depressão, ansiedade e pânico. Aí vem os outros que eu já falei, fobia social, esquizofrenia, transtorno bipolar e por aí vai, né? E vários outros, tá certo? A depressão é o pior transtorno mental que tem. E junto com os transtornos alimentares,
eu fiz um programa e falei, e nessa época dos transtornos mentais que estou falando, os transtornos alimentares são os transtornos que mais matam. Papai e mamãe que estão me ouvindo agora, que são os que mais matam, são os transtornos alimentares. Anorexia, bulimia, anorexia nervosa, bulimia, compulsão e por aí vai, né? Que é obesidade, por aí vai. Então tome muito cuidado com os transtornos alimentares também, que eu tinha esquecido de falar, tá certo? A Organização Mundial da Saúde, a OMS, define como transtorno mental grave, depressão moderada a grave, transtorno bipolar, esquizofrenia e distúrbios psicóticos. Então, tudo isso que eu falei até agora, a Organização Mundial da Saúde, junto com a psicologia, junto com a psicologia enquanto ciência e profissão, nas suas diversas abordagens, na sua teoria, define o transtorno mental como uma depressão moderada e grave, porque tem a depressão leve, moderada e grave, o transtorno bipolar, que é aquela fase maníaca e depressiva, que depois nós vamos estar passando um vídeo sobre isso, a esquizofrenia, que é uma psicose, e os distúrbios psicóticos, que tem a oligofrenia, aí tem vários, tem várias psicoses, tá certo? Tratamento para a psicologia. A pessoa que tem transtorno mental, para a psicologia, ela deixa principalmente, qual que é o primeiro comportamento dela em relação que ela está com transtorno mental? Ela perde a sua relação de forma funcional com o mundo, ou seja, a nível familiar, laboral e social, ou seja, ela se afasta. O transtorno mental para a psicologia se define em comportamento somente quando ela deixa de se relacionar de forma funcional com o mundo, sociabilidade, atividades físicas, lazer, entretenimento, a nível familiar perde as relações afetivas, psicológicas, afetivas, comportamentais, emocionais, sociais e a laboral, que infelizmente se afasta do serviço, e a social, que é a consequência disso tudo. O tratamento para o transtorno mental, principalmente papai e mamãe, todos que estão me ouvindo, psicoterapia, tratamento psicológico, nas suas diversas abordagens. A clínica da psicologia é vasta, ampla, diversa, e ela tem diversas abordagens, com um profissional adequado, um psicólogo preparado, que seja credenciado, que tenha feito psicologia, que seja preparado para lidar com transtornos mentais a esse nível. E muitas vezes a combinação de medicamentos, que é fundamental. Então, geralmente uma equipe multidisciplinar é interessante, o psicólogo, o psiquiatra, o neurologista, né, o nutricionista, no caso, né, de alguns transtornos mentais, o professor de educação física, o fisioterapeuta e por aí vai. Então, o tratamento para a psicologia é a psicoterapia, principalmente a psicoterapia e a combinação de medicamentos. Porque se você está numa depressão grave, você precisa tomar medicamentos. Se você é esquizofrênico que está de uma maneira severa, tem que tomar medicamentos. Se você está transtorno bipolar, você tem que tomar medicamentos. Fobia, você tem que tomar medicamentos. Junto, principalmente, com a psicoterapia. Tá bom, pessoal? Transtornos mentais, hoje foi o tema do nosso programa. Espero que vocês tenham gostado, que você, papai e mamãe, prestem muito bem atenção nesse programa, que é um programa fundamental para que a gente possa tratar os nossos adolescentes e possamos fazer a prevenção. A psicologia está dando suporte. Eu estou aqui, programa de psicologia com o José Magno no Brasil, aqui na Rede Gama São Paulo, falando para vocês a importância de tratar, fazer a prevenção, chegar antes que isso aconteça, e a psicologia, outras profissões, de uma maneira multidisciplinar, pode ajudar bastante. Tá bom? São indicadores terríveis, mas nós precisamos tratar transtorno mental. Agora, para encerrar, nós estaremos passando um vídeo que vai elucidar, detalhar tudo isso que eu falei de uma maneira muito simples. Eu acho que ficou muito simples, né? Mas vai ficar mais simples ainda, que vocês possam nos prestigiar com a audiência de vocês. Espero que vocês gostem do programa, assistam agora o vídeo e aguardo vocês na próxima quarta-feira
às 16 horas, hora de Brasília, com mais um programa Psicologia com o Dr. José Magno Brasil aqui na Rede Gama São Paulo. Um grande abraço a todos. Esse vídeo é oferecido pela Olist. Quando você sente uma dor de dente, você vai no dentista ou não conta pra ninguém? E se aparece uma mancha esquisita na sua pele? Torce pra melhorar ou vai no dermatologista? E é isso que a maioria da população faz quando o assunto é saúde. Procura um especialista no assunto. Até porque ninguém espera que você saiba tratar uma gastrite só com o que você aprendeu nas aulas de biologia do colégio, ou que você vai curar a dor de dente só com a força do pensamento positivo. Mas se procurar por ajuda especializada é tão natural, por que a gente não faz o mesmo com transtornos mentais? Qual é a diferença? Será que o problema é a dificuldade no diagnóstico? E afinal, quem que você deve procurar se precisar de um especialista? Antes de mais nada, é importante lembrar que a saúde mental é um tema complexo, que vai muito além de ter ansiedade, estar triste ou ser bipolar. Alguns dos transtornos mentais mais conhecidos são a depressão, a esquizofrenia, os transtornos de bipolaridade e de ansiedade, o transtorno obsessivo-compulsivo ou TOC, transtornos de personalidade ou os transtornos alimentares, como anorexia e bulimia. Assim como tendinite, diabetes ou anemia, os transtornos mentais têm grupos de risco, sintomas, diagnósticos e tratamentos. Ou seja, nada muito diferente de outras doenças. A grande dificuldade em abordar esse assunto está provavelmente no fato de que, em vez de se apresentar como uma simples dor de cabeça, o transtorno mental se manifesta como um comportamento, um sentimento ou uma emoção. E por isso pode ser confundido com outros comportamentos normais, como a maneira que adolescentes se comportam durante a famosa aborrecência ou o momento de melancolia passageira após algum evento triste. Pode até mesmo ser confundido com uma característica pessoal, como se a pessoa fosse fraca ou tivesse falta de vontade de mudar. Um dos exemplos mais comuns de transtornos mentais é a depressão. Segundo o psiquiatra Luiz Fernando Pedroso, a depressão é um estado de tristeza, desânimo, desesperança, perda da autoconfiança e da autoestima, sensações de inferioridade e incapacidade. Ele afirma que todas as pessoas saudáveis podem ter todos esses sentimentos, já que eles fazem parte do nosso dia a dia. Quando recebemos uma boa notícia, ficamos alegres. Quando nos sentimos ameaçados, ficamos ansiosos ou apreensivos e assim por diante. Essa reação dos sentimentos no nosso dia a dia é um estado normal. A diferença é que na depressão esses sentimentos se tornam insuportáveis ou incontroláveis e duram por muito mais tempo, o que faz com que eles adquiram características patológicas. Isso sem falar que não existe um exame ou uma medida específica que indique que você tem um transtorno mental. Além disso, não existem causas 100% definidas. Uma pessoa que desenvolve esquizofrenia, por exemplo, ela é fruto da interação entre uma predisposição genética, características de personalidade e experiências de vida ou interações com o ambiente. Ou seja, biologicamente falando, diagnosticar um transtorno mental não é nada simples, já que a causa é multifatorial. Segundo o psicólogo André Doria, a saúde mental é talvez a área da saúde mais invisível, e por isso é um grande desafio da visibilidade para esse tema. Agora, se ninguém tem vergonha de ter pressão alta, por que as pessoas têm vergonha de ter algum tipo de transtorno mental, ora bolas? Muitas vezes, o desconhecimento gera um preconceito contra quem apresenta sintomas de transtornos mentais. É realmente muito mais fácil achar que o filho da vizinha tá só fazendo birra ou que aquela sua amiga é louca. Mas adivinha, o pensamento de que doença mental é bobagem pode agravar o quadro de quem tem esse transtorno. Essa pessoa pode inclusive ser você mesmo. Agora, você pode estar se perguntando, tá, mas se é tão difícil de diagnosticar e se é preciso buscar ajuda médica, o que eu tenho a ver com isso? Para começar, é muito importante mesmo, que o assunto saúde mental esteja cada vez mais presente nas suas conversas. Se você fala sobre o corpo do verão na academia, por que não falar sobre a mania, a tristeza ou a loucura que alguém próximo de você pode estar demonstrando? É bem possível que esses comportamentos sejam, na verdade, um indicativo de algo mais sério, que demande atenção de especialista. Por exemplo, segundo o psiquiatra Victor Pablo, existe uma crença popular de que falar sobre assuntos como suicídio pode induzir as pessoas a cometerem esse ato. Mas na prática, o que acontece é o oposto. Quanto mais as pessoas falam a respeito, mais as pessoas se dão conta de que podem pedir ajuda e menos ele acontece. No fim das contas, uma vida saudável inclui corpo e mente saudáveis. Se você quiser dicas de como aliviar o estresse do dia a dia e entender o que acontece no seu corpo quando você está estressado, a nossa dica é que você assista o primeiro vídeo que fizemos sobre o assunto, chamado justamente Por que Ninguém Fala sobre Saúde Mental. Além disso, é fundamental que cada vez mais pessoas entendam que dar atenção para a saúde mental não é bobagem. A compreensão e o apoio ao se tratar de doenças mentais são essenciais. Inclusive, tomar antidepressivos ou remédios estimulantes pode ser tão necessário para a sua saúde como tomar anti-inflamatórios ou antibióticos, quando recomendados por um especialista, é claro. E é por isso que, assim como existem nutricionistas, oncologistas ou ginecologistas, existem psicólogos e psiquiatras. Os profissionais da área serão sempre a melhor solução para ajudar a reconhecer e, se for o caso, tratar qualquer tipo de transtorno mental. E é por isso que a gente da Autoridade Fitness resolveu fazer esse vídeo em parceria com a Olist, uma clínica psiquiátrica de Salvador, referência no Norte e Nordeste, criada para promover a saúde mental, oferecendo aos seus pacientes e às suas famílias todos os recursos da psiquiatria moderna. E a chamada moderna psiquiatria é a maneira da Olist de abordar o cuidado com a saúde mental, levando em conta que pacientes diferentes precisam de tratamentos e abordagens diferentes.
Por exemplo, a equipe da Olist conta com internação psiquiátrica, ambulatório, hospital-dia, residência terapêutica e atendimento domiciliar. Tudo isso para que eles possam cuidar das pessoas da maneira que cada uma necessita. E aí, Legião, gostaram do vídeo? Costumam falar sobre saúde mental com seus amigos, com suas famílias? Já pararam para pensar por que ninguém se sente à vontade para falar sobre isso? Vocês mesmos já procuraram especialistas no assunto? E como é que foi a experiência? Conta pra gente nos comentários, a gente quer muito saber e falar sobre isso. Um forte abraço e até a próxima! Programa Psicologia com o Dr. José Magno Brasil.